Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, o que nós vamos ver na aula de hoje, professor João Kleber? Nós continuaremos, a aula de segurança da informação, visto que nós vimos na aula anterior os princípios. E agora a gente vai falar sobre um tema muito importante que cai muito em prova de concurso, que é a questão das ameaças, tá? Mas primeiramente, professor, já que a gente vai falar sobre ameaças, eu preciso preocupar, Eu preciso preocupar com o quê? O que seria ameaça, gente? O que passa na cabeça de vocês quando alguém fala sobre ameaça voltada para a segurança da informação, E a gente sabe que ameaça, gente, pode ser uma pessoa, pode ser um evento, pode ser uma falha, Na verdade, o que eu quero que vocês foquem? Ameaça é a ação, tá? É a execução, é a exploração de algo que determina em um dano. Então, o que eu preciso saber, professor João Kleber, quando que eu falo em ameaça e segurança da informação? A ameaça pode ser uma pessoa, pode ser alguma coisa, um evento ou uma ideia capaz, que cause dano a um recurso alcançando um ou mais objetivos. Então ameaças podem, a gente vai verificar que nós podemos ter vários tipos de ameaças, Mas a ideia central é o quê? É a ação, é executar algum dano, é impedir algum recurso em questão, tá? E aí, claro que vai alcançar um objetivo para determinada pessoa, beleza? Só que as ameaças, para que ela possa acontecer, ela explora isso aqui. E eu quero que vocês foquem, peguem o caderninho e anotem. Vulnerabilidade. O que seria isso, professor João Kleber? Vulnerabilidade nada mais é do que falhas, São fraquezas que, assim que explorada, pode ocasionar uma ameaça. Preste atenção para que você consiga entender e não ficar muito técnico, tá? Imagine que na sua casa, a sua casa seja toda murada, beleza? E na sua casa tem um portão. Só que esse portão você não costuma botar cadeado, por exemplo. Você costuma deixar só ele encostado, E você não costuma trancar. Essa parte do portão, essa parte de não colocar cadeado, a gente pode falar que é uma vulnerabilidade. Pode ser que nunca aconteça uma ameaça, Pode ser que nunca aconteça que ninguém entre na sua casa. Só que uma ameaça, uma pessoa, um evento, por exemplo, um cachorro, uma pessoa, uma criança, ele vai lá e encosta na porta e viu que, por exemplo, no teu portão, que não está trancado, só está encostado. Aí, a partir disso, ele pode alcançar um objetivo, Ele pode verificar o seguinte: está muito fácil, então eu posso entrar, posso subtrair, eu posso fazer qualquer coisa. Então isso seria, uma terminologia bem interessante de vulnerabilidade, Vulnerabilidade é uma fraqueza do sistema, uma falha que, se explorada, pode acontecer uma ameaça. E aí agora a gente vai entender que tipos de ameaças que a gente pode ter, professor João Kleber. Nós temos 3, galera, tá? Quais são as ameaças que a gente pode ter, professor João Kleber? A involuntária, Nós podemos ter as ameaças voluntárias e nós podemos ter as ameaças naturais, Por exemplo, o exemplo que eu citei para definir ameaças e vulnerabilidades, nós estamos falando de uma ameaça involuntária. Por quê? Ninguém, sã consciência, vai querer ser roubado. Não é verdade? Ninguém em sã consciência vai querer que invada a sua casa. Então, o cara esqueceu, ele tinha o hábito de deixar sempre aberto, o hábito de sempre deixar a porta aberta, e aí num tal momento ele esqueceu, uma pessoa, se utilizou da inocência dessa pessoa e entrou, e invadiu, subtraiu alguma coisa da sua casa. Então, o que eu posso definir, como uma ameaça involuntária? Aspectos humanos, E aí a gente vai para aquela parte de engenharia social que nós vimos na parte de princípios da segurança da informação, Muitas vezes é por negligência. Sim, é por negligência, Igual o caso que nós acabamos de citar. O cara sempre deixa, a porta aberta. Agora, utilizando esse conceito para a parte de informática. Você passou num concurso público,
né? E a gente sabe que quando a gente passa num concurso público, todo usuário, né? Todo usuário ele tem um login do sistema, né? E a gente sabe o que é login, professor João Kleber, é algo muito técnico. É um código de usuário, juntamente com uma senha, que permite você ter acesso a determinada coisa, né? E aí o que acontece? A gente sabe que a gente vai trabalhar na parte diurna, né? E aí trabalhamos na parte da manhã, na parte do matutino, e aí a gente vai sair para almoçar. Só que quando você saiu para almoçar, por exemplo, você foi lá e deixou seu sistema aberto. E você, por exemplo, trabalha num órgão muito relevante, onde que você tem acesso a informações privilegiadas. O que acontece? Você saiu, deixou aberto, e aí normalmente a empresa de segurança, a empresa que faz a questão da limpeza de um órgão público é terceirizada. E aí a pessoa está limpando, está fiscalizando ali a sala, de repente vê que o seu sistema está aberto, né? E aí ele pode muito bem utilizar o sistema, né? Pode, por exemplo, apagar uma informação, né? Ou pegar uma informação privilegiada e passar para uma pessoa, né? Então isso aí foi o quê? Ameaça involuntária. Por quê? Você, na hora que saiu para almoçar, não tinha consciência que um simples descuido, uma simples negligência poderia ocasionar na perca de uma informação ou na divulgação de uma informação que não poderia ser divulgada. Então isso é o que? É uma ameaça involuntária. Então, gente, dica aí, passou no concurso público, que eu espero que vocês passem, né? Todo mundo que esteja me assistindo aí, acabou de fazer alguma coisa, independente se seja em um órgão público ou se seja numa estatal, numa empresa privada, faça login, faça logoff, porque a gente não pode confiar no ser humano, beleza? Então, isso são tipos de quê? Ameaças humanas, beleza? Só que não existe só ameaças humanas, né? Nós também temos ameaças voluntárias, né? E aí eu sempre costumo falar para meus alunos, né? Nós somos a pior raça do mundo, infelizmente. Eu sei que você fala assim, pô, professor, como que você pode falar mal de nós mesmos? Gente, se o ser humano pegasse todas as coisas boas, se pegasse a internet, a tecnologia para o bem, todo mundo estaria tranquilo. Mas o que as pessoas fazem? As pessoas pegam as coisas boas e utilizam para as coisas má, né? Então, e aí existem pessoas, né, que a partir da inocência, que a partir da negligência do usuário, né, se apropriam, né, de ferramentas, de técnicas para obter informações das quais ele não poderia ter acesso. E aí a gente utiliza a questão dos vírus, a questão dos bugs de software, a questão de indisponibilidade de rede, né? Nós vamos aprender tudo isso na aula de hoje. Fiquem tranquilos, tá? Eu sei que é algo muito técnico, mas imagina o seguinte: a ameaça involuntária é quando a pessoa passa, né, ou deixa que uma pessoa tenha informação sem que ela queira, né? O caso, por exemplo, você fazer um almoço e deixar o seu login aberto, né? Ou deixar o seu e-mail aberto, por exemplo, no computador de um colega, etc. E aí, voluntário não. Você sabe que aquilo é errado e vai fazer, né? Diferentemente do involuntário. E também, gente, nós temos as ameaças naturais. Ah, professor, o que seriam essas ameaças naturais? Por exemplo, a gente não sabe quando que vai ter uma enchente, por exemplo. Quando vai dar um trovão, né? E vai, por exemplo, desativar todo o sistema de alarme. Consequentemente, as pessoas podem entrar no órgão público, podem subtrair informações privilegiadas, né? Então, tudo isso é o quê? Ameaças naturais, na qual o ser humano ele não pode prever que isso vai acontecer. Beleza? Então, aprendemos que as ameaças é a ação, né? Ação do quê? A ação da exploração das vulnerabilidades. Professor, o que é vulnerabilidade? Fraquezas, falhas, né? Essas falhas podem gerar ameaças, se assim exploradas. E as ameaças podem ser classificadas em 3. Ameaças involuntárias, ameaças voluntárias e ameaças naturais. Qual é a diferença? Involuntária é quando você faz alguma negligência, através da sua inocência, você acaba passando uma informação privilegiada ou perdendo uma informação por causa da sua inocência, né? Por causa do seu descuido. Voluntário é quando a pessoa sabe que aquilo é errado e faz, né? Através do quê? De técnicas de invasão, através de softwares maliciosos, né? Através de indisponibilidade de rede, por exemplo. E naturais, o que seria naturais? Naturais é quando é ameaça, quando você não consegue prever, né? Por exemplo, enchentes, né? Um incêndio, né?
chuvas, enfim, a gente não consegue prover que isso vai acontecer, beleza? Então, aprendemos aí, agora a gente vai começar uma coisa que eu acho sensacional, né? Que eu faço a pergunta para vocês, né? Pessoal, quando se vem na cabeça a palavra hacker, pensem aí 1 minuto. O que vocês acham que seria hacker? Né? Vamos lá, 1 minutinho. Opa, já foi 1 minuto. Professor, foi muito rápido. Eu sei que foi muito rápido, mas eu já sei o que vocês pensaram. Hacker é um cara do mal, é um cara que invade sistemas, é um cara que faz chantagem. Não é isso que vocês estão pensando aí, né? Então vocês pensaram errado, gente. Muito errado mesmo. Aí vocês vão brigar comigo. Inclusive teve um aluno que me encontrou, né, na rua e falou: professor, o senhor está mentindo. Hacker não é uma pessoa do bem, hacker é uma pessoa do mal. Inclusive tem uma lei, né, que foi sancionada lá em 2012, 2013, da Carolina Dickmann, né, que quando invadiu o sistema do celular dela, teve as fotos, né, e ficou chantageando. Saiu essa notícia do jornal, saiu essa notícia em vários locais. Gente, infelizmente, a mídia em si, ela inverte muitas coisas, né? E aí o que eu falo para vocês? Vocês nunca podem acreditar numa informação que é referente somente à mídia. Pesquisem outros tipos de veículos de comunicação, tais como internet, tais como profissionais, porque hacker, gente, tá? Preste atenção, é aquele indivíduo que se preocupa em utilizar o seu conhecimento para detectar e melhorar falhas e vulnerabilidades. Olha como é que é interessante. Todo mundo fala o seguinte, que ele rouba, que ele chantageia, que ele invade o sistema, né? Mas não, o hacker é o cara totalmente inverso. Ele é uma pessoa, um indivíduo que entende muito sobre a parte de software, ele entende muito sobre a parte de hardware e tenta melhorar as vulnerabilidades, professor João Kleber. Vulnerabilidades eu entendi que é fraquezas. Então é o seguinte, pense só, vamos pegar o exemplo lá, né? Da casa que eu citei, né, sobre ameaça involuntária. O hacker, né, nada mais é do que um guardinha. Ele vai chegar batendo na sua porta e falar assim: ó, aluno, você está deixando a sua porta aberta. Isso aqui é um risco. Se você deixar a porta aberta, um ladrão pode invadir sua casa. Então, feche sua porta. E isso é ser mal, gente? Pensa comigo, isso é ser mal? Isso é bem, porque o cara, ele vê o erro e repassa para a pessoa. Pensa bem, decorem isso aqui. O hacker, ele é um 007. Como assim um 007? Lembre-se do filme James Bond, né? O que o James Bond faz? Ele verifica quem está tentando atacar o Reino Unido, né? E ele consegue o quê? Impedir que essas pessoas consigam invadir. Então ele é um cara do bem, ele é um policial, ele é um espião. Ele identifica todas as fraquezas e consegue avisar, né, o governo que pode acontecer alguma coisa, algum sinistro, alguma invasão, algum ataque. Isso que é, né, a funcionalidade, né, as funções que um hacker desempenha, beleza? Então, pelo amor de Deus, caiu no concurso público, é um indivíduo, né, que procura falhas, vulnerabilidades do sistema de forma lícita, de forma o quê? Para benfeitoria é o hacker. Se colocar lá, é uma pessoa que chantageia, quebra sistema, invade sistema e colocar hacker, falso, hacker não faz isso. E aí vocês vão falar o seguinte: professor, então todas essas pessoas que o jornal fala, as revistas falam, é quem? Essa pessoa, gente, é denominada cracker, tá? Cracker. Então quer dizer que tudo que eu aprendi até agora é errado? É errado, tá? Meu Deus do céu, e agora eu vou acreditar em quem? Gente, é igual eu falei pra vocês. Tudo que passa na mídia, né, você tem que pesquisar em outras fontes. Por quê? Você não pode acreditar somente no Wikipédia, somente no YouTube, né, somente em jornais, né? Você tem que verificar em várias fontes, né? Então pesquisem, conversem com especialistas, né? Debatam, porque quem faz o mal é esse cara aqui. Tanto é, gente, que se você tiver em dúvida ainda, tiver receoso, querer falar assim: esse professor tá maluco, esse professor tá doido,
Procura lá no dicionário o que significa a palavra crack. Crack não é droga não, tá, gente? E nem jogador de futebol. Crack significa quebra. Quebra do quê? Quebra de sistema. Quer ver um exemplo bem prático? Vocês que estão me vendo agora, vocês têm um sistema operacional chamado Windows, a maioria, né? Se vocês estiverem, por exemplo, me vendo com Windows, se você não pagou pela licença, porque a gente sabe que o sistema operacional Windows ele é um software proprietário, né? O que é um software proprietário? Eu preciso pagar para poder utilizá-lo, né? Se você não pagou pela licença, você é um cracker também. Como assim, professor? Eu sou um cracker, eu invadi o sistema? Não, porque você utilizou um crack, que é um software que os crackers utilizam para quebrar um sistema, para poder utilizar um sistema. E é isso que um cracker faz. Um cracker, ele utiliza a ferramenta, utiliza o seu conhecimento para o mal. E da onde que surgiu essa pessoa, professor? É o seguinte, contando na história. Antigamente, né, os hackers todos pesquisavam e encontravam as vulnerabilidades, né, e passavam para os seus respectivos patrões. Só que aí acontece, como eu falei para vocês, lembram? O ser humano é a pior raça do mundo, né? Poxa, professor, por quê? Uai, é só lembrar, se o hacker utilizasse todo o seu conhecimento para o bem, né, não existiria essa pessoa, essa figura do cracker, porque o cracker é aquela pessoa que pega a informação, né, privilegiada e passa para o concorrente ou faz chantagem. Por exemplo, ele vai pegar uma fraqueza do sistema, imagine só a casa de vocês, né? E aí o cara falou, um certo dia ele estava espionando a tua casa, né? E ele viu que a porta está aberta. Em vez dessa pessoa te chamar e falar, ó, fulano, fecha a tua porta que pode acontecer alguma coisa. Ele vai passar essa informação para um ladrão. Falar o seguinte, ó, a casa do determinado aluno da LAC Concursos só dorme com a porta aberta. Vai lá, invade que você vai ficar tranquilo. Isso é ser um cracker, né? Ele não utiliza o seu conhecimento para o bem. Ele utiliza os seus conhecimentos para o mal. Beleza? Então conseguiram entender a terminologia? Hacker do bem, cracker do mal. Perfeito? Então vamos entender como que se cobra isso em questão de concurso público, né? E aí a questão foi para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, né? Para o cargo de administrador no ano 2015 e a banca foi o CESP. Ele pergunta o seguinte, galera: julgue o item subsequente a respeito de organização, gerenciamento de arquivos, pastas e programas, bem como de segurança da informação. A principal diferença entre crackers e hackers refere-se ao modo como esses malfeitores da área de segurança da informação atacam. Só aqui, gente, só aqui, eu nem vou ler o resto, pensando na hora da prova, né? Por quê? Eu sei que já está errada essa questão. Por que está errado? A gente viu que o hacker é o cara do bem? Sim. Então ele falou aqui que existem benfeitores? Não, ele falou que só existem malfeitores. Então essa questão, a primeira oração já condena ela. E é isso que você tem que fazer no concurso público, né? Interpretação de texto. Mas vamos analisar o resto, porque essa primeira oração já está errada. Vamos continuar. Os crackers são mais experientes e realizam ataques sem utilizar software. Pelo amor de Deus, gente. Os crackers não são mais experientes. Os crackers são os malfeitores, né? Ao passo que os hackers utilizam códigos maliciosos, né, associados aos softwares para realizar ataques ao cyberespaço. Completamente equivocada essa questão. Porque hacker é um benfeitor. E aqui, resposta completamente errada. Conseguiram entender? Viram que o hacker é uma pessoa do bem, jamais a pessoa do mal. Agora, e quem é o do mal, professor João Kleber? Cracker. Lembre-se, crackers, crack significa quebra. Nunca mais se esqueça dessa palavrinha mágica, quebra. Pronunciou crack, já sabe que é malfeitor, já sabe que é um cara que utiliza seus conhecimentos para o mal. Perfeito? Então, vamos adiante e vamos entender como é que funciona, né, a exploração das vulnerabilidades. Lembrando que vulnerabilidades nada mais é do que as fraquezas do sistema em si, né? Gente,
Como que se dá, né, a quebra da segurança da informação? De duas maneiras, tá? Anotem, por favor. Ou se dá através de ataques, ou se dá através de códigos. Professor, o que é código? São programas, tá? Então, ou se dá através de ataques, ou se dá através de códigos. Só que a gente tem que lembrar que uma vez que a gente faz um ataque, o ataque ele pode ser utilizando técnicas, por exemplo, de engenharia social, que eu não necessito, por exemplo, né, de um software em si, ou eu também posso utilizar um ataque utilizando um software. Então fiquem cientes que os ataques ele pode acontecer utilizando a questão da persuasão, né, a questão da negligência, da inocência das pessoas, ou pode utilizar também o conceito de a utilização de código, de softwares maliciosos, né? Mas primeiro que a gente vai focar é na questão dos ataques, tá? Lembre-se, esse carinha aqui é hacker ou cracker? É cracker, pelo amor de Deus. Não vai falar que esse cara aqui é hacker, tá? Porque o hacker só faz o bem, só faz benfeitoria, pelo amor de Deus, beleza? Tamo junto? Então, vamos lá. O primeiro ataque, gente. O ataque que nós vamos conhecer agora, né? Que é inclusive muito utilizado pelo grupo Anonymous, né? Para quem gosta de ler jornal, essas coisas, eles utilizam muito em grandes empresas, né? Utilizam muito em órgãos públicos, né? Que é para chamar a atenção, porque existem dois tipos de crackers, né? Eu não citei anteriormente, mas tem aquele cracker que ele gosta de mostrar, né, para a sociedade que ele pode, né? Que ele sabe, domina o conhecimento de informática. Então ele só invade, por exemplo, o sistema do Banco do Brasil só para deixar fora do ar. Só que ele não tem a intenção, né, de roubar informações de cliente, de acessar contas. Agora existe aquele cracker que ele já tem pensamento, né, realmente de pessoas ruins, né? Eu vou invadir o sistema do Banco do Brasil, vou roubar o dinheiro do pessoal, vou roubar acessos a informações privilegiadas e vou passar para a concorrência. Então existem esses dois tipos de crackers. E aí pensando no cara que só quer mostrar o seu trabalho, né? Só quer falar o seguinte: eu sou o cara da informática, eu consigo acessar qualquer sistema, eu consigo derrubar qualquer sistema. Existe esse tipo de ataque. Esse tipo de ataque é chamado de DOS ou DDoS. Professor, o que é esse ataque? DOS significa negação de serviço, Denial of Service. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um serviço, imagine só, você tem um site do Banco do Brasil, né? Vamos pegar um site menor, vamos pegar o site da LAC Concursos, por exemplo, né? O site da LAC Concursos, vamos supor que nós temos aí em torno de 100 mil, né, alunos. Pegue esse número, 100 mil alunos. Então a gente pode ter 100 mil acessos simultâneos, beleza? E aí o que acontece? Esse tipo de ataque, o que ele faz? Ele pega como se transformasse vários computadores em zumbis, que nós vamos ver na parte de software, de malware, né? Ele pega vários computadores espalhados na internet, né? E aí a gente sabe que nós temos um número bem maior que 100 mil usuários. Para quem não sabe, a população mundial nós temos em torno de 7,6 bilhões de pessoas no mundo. E aí o que ele faz? Ele pega, né? Ele sobrecarrega o servidor onde está hospedado, o servidor da LAC. Então é o seguinte, a LAC está acostumada com 100 mil acessos, né? 100 mil acessos por dia, vamos supor. E aí o que acontece? Ele pega através de softwares maliciosos, através de malware, e começa a mandar 1 bilhão, 1 trilhão de acessos, né? Ah, professor, é um número irrisório. Mas imagina o seguinte, cada pessoa tem, sei lá, 3, 4 computadores. Então imagina o seguinte, em vez de, né, você colocar 100 mil acessos, você vai ter 1 milhão. Como assim 1 milhão? Vai ter tanta solicitação, que vai chegar uma hora que o servidor ele vai começar a travar, chegar a tal momento que vai sair fora do ar. Por quê? Porque ele não consegue gerenciar tanta solicitação. Imagine só, você tem um Fusca, né? E você esteja em Brasília, né? E aí você quer viajar de Brasília para São Paulo. Se você colocar 4 pessoas, você pode até chegar, mas vai dar um certo trabalhinho. Agora coloca 10 pessoas, não sei se chega.
Coloca 100 pessoas, com certeza não vai chegar. Então isso que é o ataque DOS. Você vai mandar muita solicitação, tanta solicitação, que o servidor não vai conseguir gerenciar tantas informações ao mesmo tempo. E ele começa a travar e chega um tal momento que ele trava de vez, ele para de funcionar, beleza? Só que eu consegui ter acesso a alguma informação? Não, simplesmente eu deixei um serviço fora do ar. É que nem a LAC Concursos, por exemplo. O cara mandou tanta solicitação, ele criou um ataque DOS, tanta solicitação no servidor, que a gente vai sair fora do ar, né? Um aluno vai tentar acessar o LAC Concurso, simplesmente aparece o seguinte: essa página não pode ser exibida. Agora pergunta, esse cracker, ele teve acesso às aulas do LAC Concurso? Falso, porque o DOS ele só vai tirar a ferramenta do ar, né? É que nem um Fusca. O Fusca, por exemplo, ele não vai conseguir chegar a São Paulo e Brasília, mas ele deixou de ser um carro? Não. Ele deixou de ser um Fusca? Não. Então, vocês conseguiram entender? O Denial of Service, que seria o ataque DOS, ele permite o quê? Travar, deixar lento, até impedir que você acesse um serviço ou uma aplicação, mas ele não obtém informações privilegiadas, beleza? Isso que eu estou falando é o DOS. Agora imagine o seguinte, você vai ter que atacar um órgão grande, né? Um Banco do Brasil, por exemplo, uma Caixa Econômica Federal, né? Ou o site da Apple, por exemplo. Você concorda comigo que eles têm milhões de usuários, né? Então o ataque tem que ser muito grande, o ataque tem que ser o quê? Distribuído. Por que tem que ser distribuído? Porque agora eu não posso mandar só 1 milhão de acessos, né? Vai saber quantos usuários tem o Banco do Brasil, né? Vamos saber que tem 100 milhões, 200 milhões, por exemplo. Então eu preciso que o ataque seja gigantesco. Então por isso que é distribuído, porque vai ter que ser espalhado por várias máquinas para que consiga travar esse servidor. Então vocês conseguiram entender a ideia? Denial of Service, que é o ataque DOS, né? É um ataque de menor proporção, né? Ele vai tentar retirar do ar, né? Algum serviço, algum servidor, enfim. Quando você quer utilizar empresas grandes ou órgãos grandes, você não pode utilizar o DOS, porque o DOS ele tem poucas solicitações se comparado ao DDoS, né? Que o DDoS vai fazer o quê? Vai transformar vários computadores espalhados pela internet, de modo que todos queiram acessar o mesmo servidor ao mesmo tempo, ocasionando, né, a lentidão e depois, né, consequentemente, o travamento total, e aí impede que você acesse. Então DOS, né, seria o quê? Um ataque de menor proporção, e o DDoS é um ataque de grandes proporções. Beleza? Vamos entender então, gente, como é que eles cobram isso em questão de concurso público, né? Bom, vamos lá. Essa questão foi da Secretaria de Educação de Tocantins, né? A FUNCAB foi a banca realizadora do ano de 2014 para o cargo de analista. Eles perguntam o seguinte: um administrador de rede verificou um ataque a uma rede de computadores, no qual o servidor de arquivos de rede foi derrubado. Ó, foi derrubado em razão da grande quantidade de pacotes contaminados enviados. Então o que acontece? Ele mandou tanta solicitação, que o servidor não conseguiu gerenciar tanta quantidade de informações. Esse tipo de ataque é classificado como, né? Backdoor Office? Não, gente, né? Sensor Hijacking? Não. Space Spoofing? Não. É Denial of Service, que significa DOS. Aqui, por exemplo, eu sei que é muito técnico, né? Professor, aqui não tem hipótese alguma você utilizar probabilidade de erro, porque ele é uma pergunta muito técnica. Então eu preciso entender realmente, né, como que funciona a quebra, né, ou um ataque na ameaça da segurança da informação. Então eu sei que quando eu solicito muito pacote, né? Porque a gente sabe, quando a gente acessa o Facebook, por exemplo, ou acessa lá que concursos, ou qualquer outro tipo de site ou domínio na internet,
essa informação não é enviada só de uma só vez, ela é baseada em pacotes, né? E aí existe tanta solicitação, que chega a travar ou impedir que funcione. E a gente sabe que esse tipo de ataque é chamado de DOS, que é o acrônimo de Denial of Service, ou poderia estar em português também, né? Negação de serviço. Perfeito? Então, uma questão bem tranquila de se responder, né? Que foi tudo que a gente tratou no conteúdo anterior. E aí a gente vai para mais outra questão, né? Dessa vez foi da FUNAI, né? A banca foi a ESAF para o cargo de técnico do ano de 2016. Ele cobra o seguinte: ataques que consistem em sobrecarregar. Olha a palavrinha-chave. Linda, né? Um servidor com uma quantidade excessiva de solicitações. Vimos que na pergunta anterior ele não fala solicitação, ele fala pacotes, que é a mesma coisa, né? Quantidade excessiva de solicitações de serviços. Há muitas variantes desse tipo de ataque. Em uma delas, o agressor, o cracker, invade muitos computadores e instalam neles um software zumbi, um software malicioso, quando recebem a ordem para iniciar o ataque. Os zumbis bombardeiam o servidor-alvo, tirando-o do ar. Esse tipo de ataque aqui não tem também, né, eliminação, porque você só vai conseguir responder se entender o conceito. E para entender o conceito, palavras-chave. Qual que é a função do ataque DOS ou do ataque DDoS? Transformar vários computadores espalhados pela rede em zumbi e solicitar ao mesmo tempo acesso a um servidor, de modo que ele vai ter tanta solicitação que ele vai começar a ficar lento e vai acabar travando totalmente, ocasionando a quebra, né, ou retirada do servidor do ar. Beleza? Tranquilo? Então, tá aqui mais uma questão. Como a gente utilizou vários computadores, lembre-se, ó, muitos computadores, né? Cadê muitos computadores? Aqui. Eu utilizo o DDoS. Se eu utilizei, por exemplo, poucos computadores, o ataque é de pequena proporção, DOS. Lembre, DDoS, grande proporção. DOS, pequena proporção. Perfeito? Então, a gente mata aí mais um conteúdo, né? E vamos para um novo tipo de ataque. Esse tipo de ataque, gente, é até bom para vocês aí que estão me vendo agora ficarem cientes, né? Na vida real, não só para questão de concurso público, porque eu sei que é isso que importa para vocês, mas é um tipo de ataque que mais acontece, tá? Na verdade, todos os outros softwares maliciosos utilizam esse tipo de ataque. E eu vou explicar o que seria isso. O ataque que nós estamos falando em questão é o phishing, né? Ou phishing scam, que nada mais é do que pescar uma pessoa inocente, né? Por isso que eu coloquei essa imagem bem tranquila, porque eu vou pescar informações, eu vou pescar o seu e-mail, eu vou pescar o seu computador, né? O que consiste isso? É quando um cracker, lembre pelo amor de Deus, tá? Cracker não é hacker. Quando um cracker mascara o e-mail, né, com algum tipo de promoção, né, para de modo que você acesse aquela informação, né, clique no e-mail, acesse o conteúdo, sem querer você automaticamente está instalando, né, um software ou vai ser redirecionado para um link infectado com vírus. Então o que eu fiz? Eu normalmente, claro que o cara, quando o cara é o cracker, ele faz todo um estudo, ele avalia o que você gosta, o que você não deixa de gostar. Por exemplo, vocês que estão me vendo agora, com certeza, né? Vocês pesquisam muito sobre concurso público. Então, preste atenção, se você recebeu um e-mail, né, referente a editais, a novos concursos públicos, verifiquem quem é a fonte. Por quê? Não vai clicando em links, vai clicando de forma que você não conheça a fonte. Por quê? Você pode estar caindo num ataque de phishing ou phishing scam. Por quê? Alguém está te pescando porque sabe dos seus gostos, sabe das suas pesquisas, né? E você inocentemente, né, porque sabe que você sempre está pesquisando sobre edital, vai lá e clica no link. Automaticamente você está contraindo um vírus. Esse é um tipo de ataque muito comum, beleza? Preste atenção também, gente. Nunca entre em e-mails, né, que é referente à solicitação de senhas, de bancos, né, órgãos públicos solicitando dados pessoais, eles jamais vão perguntar isso por e-mail. Tudo isso é um tipo de ataque, esse tipo de ataque chamado de phishing scam, beleza? Mas vamos entender como é que eles cobram isso em concurso público, né?
Professor, como é que ele cobra isso em concurso público? Cobra da seguinte maneira. Vamos pegar aí, né, a FUB, né, que foi a banca realizadora, foi o CESP para o cargo de analista. Ele fala o seguinte: julguem o item que se segue referentes à internet e segurança da informação. O phishing é um procedimento que possibilita a obtenção de dados sigilosos de usuários da internet, em geral, por falsas mensagens de e-mail. Tá aí, matamos uma charada. O phishing, ele vai mandar um e-mail para você, né? Normalmente ele vai te ludibriar, falar que é uma promoção, falar que é alguma coisa interessante, para de modo que atrai a tua atenção, né? E aí você clique no link. E aí clicou no link, automaticamente você vai contrair um vírus, né? Então essa resposta está corretíssima, né? Então não tem erro, porque o phishing, né, ele vai trabalhar com isso. Lembre, phishing significa pescar. Então eu estou pescando vocês, né? Eu estou falando que é uma promoção, né? Só que na verdade não é uma promoção. Simplesmente eu estou pegando a sua inocência, né? E através da sua inocência eu estou obtendo informações privilegiadas ou te estou redirecionando para te contrair um vírus. Beleza? Então tá aí uma resposta bem tranquila de se responder, tá? Vamos para mais uma outra questão, né? Dessa vez para o cargo de engenheiro do ano 2015, né? É uma questão bem extensa. Eu sei que vocês normalmente não gostam de questão extensa, mas eu preciso estar preparado para isso, né? E foi para, esqueci de falar, né? Foi para a Universidade Federal do Espírito Santo, né? Ele cobra o seguinte: ao usar o correio eletrônico, uma pessoa fica exposta a uma série de riscos de segurança da informação. Um desses riscos é denominado phishing, né? Então ele está falando, já está contando a história, né? Ele falou que a técnica do phishing é para enganar as pessoas, e a gente já sabe o conceito que o phishing vai fazer o quê? Ele precisa, né, de atrair atenção, falar que é uma promoção, falar que é algum gosto interessante para que a pessoa caia nesse golpe, né? Então agora é só a gente analisar as alternativas, gente, de forma bem tranquila. Mensagem publicitária não solicitada, tá? Bom, aqui, né, muita gente poderia até marcar essa. Tá correto? Tá. Só que a gente tem que imaginar o seguinte: hoje os concursos públicos, né, galera, eles não, por exemplo, eles colocam várias alternativas e uma alternativa está 25%, a outra está 50%, a outra está 75% e a outra está 100%. Então, até o momento essa está correta? Tá. Só que está faltando muita coisa, ela está muito vaga. Vamos analisar as outras questões? Então vamos lá. Mensagem falsa, né, com conteúdo que induza o leitor a clicar em um link. Exemplo: você foi negativado no SPC, fotos que provam que você foi traído, né? Com o objetivo de capturar informações pessoais ou infectar o computador. Pronto, tá aí, né? Essa é uma resposta que está 100%. Digamos que essa aqui esteja 25%. Por quê? Mensagem publicitária não solicitada está aqui dentro, ó. Você foi negativado com SPC. Só que aqui não explica como é que se contrai o vírus, né? Como que se contrai, por exemplo, o tipo de ataque. E aqui explica de forma bem coerente, bem concisa, né? Então, até então, essa está correta. Vamos analisar as outras? Mensagem falsa com conteúdo atrativo. Exemplo: uma notícia alarmante, um pedido de ajuda, uma promoção para obter grátis um produto, acompanhada de uma solicitação para repassá-la a todos os seus contatos. Opa! Um phishing scam, ele não vai mandar você mandar informação para outro contato. Simplesmente, ou ele vai instalar um aplicativo ou vai fazer você clicar no link. Então, essa aqui, até então, aqui estava correta. A partir daqui já não está mais correta. Então, elimina-se ela, né? Vamos para D. Mensagem de um site no qual você possui cadastro informando sobre novos termos de serviços que passarão a valer em breve. Gente, nada a ver isso aqui, né? Ele não vai falar de um site no qual você possui cadastro. Ele simplesmente vai trazer uma promoção, vai trazer uma peça publicitária e vai fazer de forma que você se sinta atraído e clique. Aqui não fala nada disso, então elimina-se essa também. E a letra E, mensagem de um site no qual você nunca se cadastrou, né?
você nunca se cadastrou, né? Dizendo que uma nova conta foi criada utilizando seu endereço de e-mail. Não, gente, né? Sendo necessário validá-lo para ativar a conta. Não, porque normalmente, se você nunca cadastrou, você acha que você vai clicar num link desse? Não, né? Porque a gente já tem consciência. Se eu não tenho conta, para que eu vou entrar nesse e-mail? Isso aqui eu sei que é vírus, eu sei que isso aqui é um phishing scam. Então, errado, beleza? Então, a resposta correta realmente é a letra B. Mensagem falsa com conteúdo que induz o leitor a clicar em um link, né? Com o objetivo de capturar informações pessoais ou infectar o computador. Beleza? Então, vamos para mais um novo tipo de ataque, né? E esse ataque é muito interessante, tá? Porque isso aqui é uma tendência e pensando na vida real nossa, a gente se sente completamente inseguro, tá? Então, preste atenção nesse tipo de ataque que já também está sendo muito cobrado em concurso público, que é o farming, tá? O farming ele se baseia no phishing, que é a questão de pescar. Só que tem uma questão bem mais complicada, né? Que é o seguinte, uma vez que você pegou, né, esse tipo de ataque, você não tem necessidade, por exemplo, né, de clicar no e-mail em si para ser redirecionado. Porque os crackers, eles vão atacar o servidor DNS. Como assim, professor? Ele não vai atacar o usuário, ele vai atacar o servidor DNS. E a gente viu na aula de protocolos, né? Para quem não viu, reveja a aula, por favor. DNS é um protocolo, né? Que é uma regra, né? Uma normatização do uso da rede de computadores, que permite converter, né? www.google.com.br em IP, né? Ah, professor, como assim? Gente, quando você digita, por exemplo, www.lacconcursos.com.br, o computador não entende LAC concursos, ele entende uma nomenclatura que é chamada de IP. E IP a gente sabe que é um endereço na rede, né? E esse IP é números, Então o que o DNS faz? O DNS converte para IP e mostra para vocês. E aí o que seria, né, o farming? O farming ele não vai atacar mais o usuário, né? Porque o phishing atacava o usuário, mandava para o usuário, ó, clica aqui que você vai ser redirecionado para um site. Agora não. Agora os caras estão tão mais estratégicos que eles estão atacando o servidor. E aí o que acontece? Ele ataca o servidor, ele muda o DNS, gente. De modo que o usuário, o cliente, acessa a página pensando que está acessando o servidor. Só que ele não está acessando o servidor. Ele está acessando o servidor do cracker. Olha para você ver que ataque que os caras conseguiram criar. Por isso que eu falo, ser humano faz coisas que Deus duvida, né? Se nós pegássemos todas as tecnologias para o bem, todo mundo estaria tranquilo, né? Olha que tipo de ataque que eles aprenderam a fazer agora, né? Que eles estão fazendo agora. Em vez de ele mandar informação para o usuário, eles estão atacando o servidor onde está hospedado o DNS. Uma vez que atacou lá, o usuário pensa que está acessando LAC concursos, inclusive, gente, eles clonam a página de modo que o usuário pensa, né, que está acessando a LAC concursos, mas de modo que não está. Ele está acessando uma página falsa do cracker, de modo que vai acessar informações privilegiadas e aí ele vai obter tudo que ele quiser. Então, o farming, ele não ataca o cliente, ele ataca o servidor aonde está hospedado o DNS, beleza? Phishing ataca o cliente, farming ataca o servidor. Vamos ver como é que eles cobram isso em questão de concurso público, né? E aí caiu do concurso regional de nutrição, né? Para o cargo de advogado, e a banca foi a Quadrix, né? Ele pergunta o seguinte, ó. Leia atentamente a seguinte definição. Uma tentativa de defraudar os internautas sequestrando o nome de domínio do site, que é chamado de URL, onde que você digita lá www.concurso.com.br, né? Redirecionando os usuários a um site impostor, no qual são feitas solicitações fraudulentas de informações, né? Então aqui ele está falando o seguinte, está falando de enviar e-mail? Não.
Está falando que o cara sequestrou a URL. Como que ele sequestra? Ele invade o servidor DNS. A gente sabe que essa técnica é o quê? É o farming, né? Então aqui a gente já pode eliminar phishing. Nós podemos eliminar engenharia social, porque a gente sabe que phishing manda e-mail, né? E engenharia social é uma técnica de utilizar a inocência. E aí sobrou essas três, né? Essas três, se você não souber o conhecimento correto, né? Você já não tem o quê? 33% de chance. E a gente sabe que quando a gente sequestra, né? Quando a gente invade o servidor, né? Para de modo que o usuário pense que está acessando o site correto da LAC, mas não está, é uma técnica chamada de farming. E a resposta correta é a letra D. Vocês viram que como uma questão interessante, né? Os caras agora não estão mais nem enviando e-mail, os caras estão atacando o servidor. Se atacou o servidor de modo que o usuário pense que está acessando o site, mas não está, essa técnica é chamada de farming. Beleza? Então, mais uma perguntinha aí. Dessa vez, do Tribunal de Contas do Ceará, né? A banca foi MGA para o cargo de técnico. Eles cobram o seguinte, né? Técnica que faz que a URL, né, onde você digita o endereço, de um site passe a apontar para um servidor diferente do original. Então o usuário pensa que está no site original, mas não está. E a gente sabe que essa técnica é o que? Farming, né? Tá aqui, ó. Essa aqui só poderia utilizar engenharia social para eliminar essa, então eu ficaria com 3. E aí, 33% de chance também. Mas a gente sabe o quê? Eu aprendi o conceito com o professor João Kleber. Eu sei que quando eu penso que eu estou no site, mas eu estou no outro, o cara utilizou um ataque chamado de farming. Beleza, gente? Então, resposta correta, né? C de casa. Perfeito, gente? Eu sei que tá muito técnico, né? Que vocês estão bastante assim, apreensivos. Falei, nossa, professor, tanto conteúdo, tanto conteúdo. Se a cabeça começou a sair um pouquinho de fumaça, né? Tome uma aguinha, tome um café, né? Ah, não estou entendendo ainda algumas coisas. Volta a aula uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para depois você continuar, porque a gente tem muito conteúdo ainda. Beleza, gente?